Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 149. Título: Propriedade. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Mateus 19, 22. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo o que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus, que lhes concederá de acordo com os seus méritos. Essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristezas, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, amigos e amigas do Jefa. Vamos dar continuidade hoje ao nosso programa de estudos online e hoje nós vamos fazer comentários ao capítulo 6º da parte 2ª do Livro dos Espíritos, que se intitula Vida Espiritual. Esse capítulo, Vida Espiritual, se encontra, como falamos, na parte 2ª, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E as questões que nós vamos tratar hoje, que são das questões de 278 a 271, elas estão sob o título Relações de Além-Túmulo. Nessas questões que estão sob esse título, Kardec vai fazer uma série de questionamentos sobre como os espíritos se relacionam no mundo espiritual, sobre como as suas relações se dão e o que é mais importante em relação a essa relação. Nós vemos, por exemplo, que nas questões anteriores que nós já estudamos sob esse título, o que interessa realmente, o que faz diferença no mundo dos espíritos é a evolução moral de cada um de nós. Aqueles títulos que nós detivemos, as posições que nós tivemos, fazem pouca diferença no mundo dos espíritos, né? Para que nós possamos ter um exemplo dessa diferença que a superioridade moral faz, temos aqui, por exemplo, na pergunta que antecede as que nós vamos estudar hoje, a 277. O soldado que após a batalha se encontra com o seu general no mundo dos espíritos reconhece-o ainda como seu superior? Então, na hierarquia militar, como na hierarquia de várias outras instituições, evidentemente existem aqueles que estão nas posições de comando
e aqueles que são subordinados. Aqueles que são subordinados, eles, como é no caso do soldado e do general, obedecem ali a uma hierarquia estrita. Kardec pergunta se, após o soldado e o general se reconhecerem, se encontrarem no mundo dos espíritos, após o desencarne, após uma batalha, por exemplo, será que o soldado ainda reconhecerá o general como seu superior? E o que os espíritos dizem é muito interessante. A resposta é bastante sintética, dizendo assim: o título nada vale, a superioridade real é tudo. Isso nos faz lembrar também de uma comunicação do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi dado pelo Espírito que se assinou com uma rainha de França, dizendo que a sua posição no mundo dos espíritos, na verdade, não estava ligada ao título de nobreza que ela havia tido durante a sua encarnação, porque ela via acima de si pessoas que ela desprezava no mundo material simplesmente por não terem sangue nobre, por não terem sangue azul. E ela reconhecia ali que a superioridade moral é o que realmente faz diferença no mundo dos espíritos. Então, não tanto aquilo que nós fizemos, não tanto aquelas posições que nós tivemos transitoriamente como encarnados, mas sim a superioridade moral que cada um consegue amealhar, que cada um consegue desenvolver, ou seja, os esforços que nós fazemos pelo nosso progresso moral, esses sim é que farão a diferença no mundo dos espíritos. Indo à nossa primeira pergunta de hoje, que é a pergunta 278, Kardec questionou o seguinte aos espíritos: os espíritos das diferentes ordens estão misturados uns com os outros? Sabemos que os espíritos são de categorias diferentes, então, de um modo bastante genérico, nós temos espíritos imperfeitos, aqueles que compõem ainda a maioria da humanidade, a maioria de nós, no qual o pensamento do mal ainda existe, o comportamento ligado ao mal ainda predomina. Os bons espíritos, aqueles que já não cogitam do mal, e os espíritos puros, aqueles que já alcançaram os patamares mais avançados, mais elevados da escala espírita e que já não precisam mais encarnar, que reúnem em si aquele conjunto de perfeições ao qual nós aspiramos. Esses espíritos das diferentes categorias, estão eles misturados uns com os outros? A resposta dos espíritos é bastante interessante, porque começa da seguinte forma: sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Então, os espíritos todos estão, evidentemente, convivendo, estão misturados no mundo dos espíritos. Porém, eles não estão misturados no ponto de vista de se confundirem uns com os outros. Cada um ocupa a sua categoria de evolução espiritual e eles se distinguem justamente por essas categorias. Como diz aqui a resposta que os espíritos dão a Kardec mais adiante. Eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou antipatia de seus sentimentos, tal como acontece entre vós. É todo um mundo, do qual o vosso é pálido reflexo. Os espíritos da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos. O que une os grupos ou as famílias de espíritos? A resposta nos diz: se unem pelos laços de simpatia e pelos fins a que visam. Então, todos os espíritos no mundo dos espíritos estão ligados a grupos ou famílias espirituais. Essas famílias espirituais se identificam pelas características comuns, como dizem eles aqui, pelas suas afinidades, pelas suas características, pelos seus gostos semelhantes e também pelo objetivo que têm. Isso vai unir as famílias de espíritos de acordo com seus pensamentos, com seus gostos, com seus pendores. E que fins podem ser esses? Que finalidade as famílias de espíritos têm? Os bons, pelo desejo de fazerem o bem. Os maus, pelo desejo de fazerem o mal e também pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre seres semelhantes a eles. Kardec faz uma nota aqui que nos é esclarecedora também. Diz o seguinte, Kardec: tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes, de todas as condições, se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde os vícios e a virtude convivem lado a lado, sem se falarem. Então, no nosso mundo material, nós pertencemos a categorias também. Podemos, por exemplo,
pensar em categorias religiosas. Nós somos espíritas, existem nossos irmãos católicos, evangélicos, candomblecistas, umbandistas, budistas, enfim, de tantas categorias religiosas. Nós convivemos entre nós? Sem dúvida. Convivemos, nos relacionamos, né? Temos amigos e relações com pessoas de outras categorias, apenas para falar da questão religiosa, mas cada um tem a sua crença particular. Em relação aos espíritos, se dá da mesma forma. Eles convivem, eles estão juntos, estão misturados ali, né? Mas eles não se confundem, ou seja, não é possível confundir um com o outro devido a essas características distintivas que eles têm. A mesma coisa aconteceria, por exemplo, em relação às profissões, né? As pessoas que são profissionais da área da saúde, evidentemente convivem com as pessoas que são profissionais das áreas das ciências exatas, das ciências humanas, enfim. Todas elas estão ali reunidas, nós convivemos diariamente uns com os outros, mas cada um na sua especialidade, na sua área de conhecimento e na sua área de atuação. Então os espíritos estão juntos, interagem, conversam entre si, entre aspas, se assim podemos dizer, mas estão diferenciados pelas suas características pessoais, pelos grupos a que pertencem, pelas famílias que formam, devido às suas finalidades de atuação e devido também aos seus pendores e seus gostos. Estão juntos, mas são distintos entre si, o que não quer dizer que não possam interagir, que não possam ajudar-se mutuamente. Afinal de contas, né? A caridade é uma grande lei divina e todos nós temos que atuar em favor de nós mesmos, em favor dos outros que nos cercam. Pergunta 279. Todos os espíritos têm livre acesso a qualquer região? Ou seja, os espíritos podem ir indistintamente a todos os lugares? E aí os espíritos respondem: os bons vão a toda parte e assim deve ser para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de não os perturbarem com as suas paixões inferiores. Então essa diferença de localização também está ligada à questão da evolução moral. E nós vamos ver que existe uma questão física que se associa a essa questão moral. Podemos pensar nisso em termos do mundo dos espíritos, ou seja, há regiões do mundo dos espíritos que são habitadas por espíritos de maior elevação moral e outras que são habitadas por espíritos de menor elevação moral. Essas regiões, os bons espíritos conseguem ir a mais lugares. Os bons espíritos, por exemplo, conseguem penetrar, conseguem chegar em regiões que são habitadas por espíritos imperfeitos, para que possam ajudá-los. Porém, esse acesso dos maus espíritos, como muitas vezes a codificação diz, ou o acesso dos espíritos imperfeitos a regiões habitadas por espíritos superiores, isso não lhes é permitido. Por que não? Primeiro, por uma questão moral. Para que eles possam estar ali e fazer parte daquela família de espíritos que habita essa região, eles têm que ter condições morais semelhantes àqueles que ali estão. Eles destoam daquela região. Sem falar também que existe uma questão de afinidade fluídica. Nós sabemos que o nosso perispírito, tanto de encarnados como desencarnados, é constituído por fluidos que nós captamos, que nós pegamos do ambiente fluídico do nosso planeta. Na verdade, na criação, o mundo material foi criado por Deus, pelos seus prepostos, mas também houve a criação do mundo espiritual. E, além da matéria que nós vemos, o nosso planeta ele é circundado por uma atmosfera espiritual, por uma atmosfera fluídica, da qual nós retiramos o nosso perispírito. Essa atmosfera fluídica ela é composta por um conjunto de fluidos, uma mistura de fluidos, alguns mais depurados, mais sutis, outros mais grosseiros. E o nosso perispírito será formado de fluidos mais grosseiros ou de fluidos mais depurados na dependência da nossa elevação moral. Então, se nós já fazemos esforços para a nossa melhoria moral, melhoria intelectual, a nossa economia fluídica se modifica
de tal modo que o nosso perispírito vai progressivamente, com o nosso progresso material, sendo cada vez mais depurado. Aqueles que ainda se localizam nas esferas mais inferiores de evolução, que ainda se comprazem no mal, vão ter o seu perispírito composto de fluidos mais grosseiros. Isso é uma coisa que se dá de modo automático, né? Devido à elevação dos espíritos. Então, para que os espíritos possam se relacionar, além dessa afinidade moral, ela redunda também numa afinidade fluídica. Então, os espíritos inferiores não conseguem penetrar em todas as regiões porque fluidicamente não há afinidade entre a sua economia espiritual e o seu perispírito e aquele ambiente fluídico mais depurado onde estão espíritos de maior elevação. Kardec diz na Gênese que, evidentemente, o fato de um espírito estar ali não faria com que ele morresse, porque os espíritos não morrem, né? Mas essa falta de afinidade os afastaria daquele ambiente, impediria ali a sua permanência. Então, tanto por uma questão moral, como por uma questão física, fluídica, os bons espíritos, e se nós pensarmos inclusive nos espíritos puros, esses então têm acesso a qualquer região do universo, uma vez que o seu perispírito é composto de fluidos sutilíssimos que talvez se confundam com o próprio fluido cósmico, tal a depuração que eles têm. Até porque não existe espírito sem perispírito, por mais evoluído que ele seja. Mas o fato de uma boa parte de nós, do nosso planeta, ainda termos perispíritos grosseiros, quando nós desencarnarmos, não conseguiremos penetrar ou estar em todas as regiões espirituais, primeiro pela nossa condição moral, depois por essa condição fluídica que é determinada pela questão moral. Nós vemos então dessa forma interessante como é que os espíritos explicam essa questão da possibilidade dos espíritos chegarem ou não a todos os ambientes ou estarem ou terem acesso a qualquer região. Isso também se dá em relação aos mundos, né? Na medida em que os habitantes de um determinado planeta vão evoluindo, isso faz com que o mundo vá sendo habitado por espíritos cada vez mais depurados, o que vai mudar a categoria do mundo. Nós estamos no mundo de expiações e provas, passaremos para um mundo de regeneração. Como isso se dará? Não se dará a nossa revelia, se dará pelo nosso trabalho. E aí nós teremos a Terra habitada por espíritos que já têm o pensamento mais voltado para o bem, ainda sendo seres materiais, de tal modo que seres de evolução mais primária não terão aqui acesso, talvez, pela evolução moral que o nosso mundo já terá. Então, essas diferenças entre a nossa moralidade e o ambiente fluídico que nós conseguimos formar faz com que os espíritos não tenham, os espíritos imperfeitos, não tenham acesso a todos os lugares. Questão 280. Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Como eles se relacionam entre si? E a resposta diz: os bons se empenham em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É a sua missão. Então, os bons espíritos, nossos anjos da guarda, por exemplo, eles estão sempre procurando nos influenciar para o bem. O seu trabalho é nos orientar, nos influenciar através da intuição, misturar seus pensamentos com os nossos, de tal forma que muitas vezes nós não percebemos que essas influências sutis estão acontecendo sobre nós, como também muitas vezes não percebemos que as influências sutis de espíritos imperfeitos também acontecem sobre nós. É da lei divina que os espíritos influenciem uns aos outros, tanto como é mais comum que nós sempre falamos, né, dos desencarnados que nos cercam nos influenciarem, como também nós, entre encarnados, podemos nos influenciar pelo que nós fazemos, pelo que nós falamos, pelo modo como nós agimos, mas nós também, encarnados, exercemos influência sobre desencarnados. Ser influenciado, portanto, é da lei divina. Agora, se nós vamos ser influenciados num sentido do bem ou no sentido do mal, a que influência nós vamos dar ouvidos, nós vamos seguir, isso na verdade depende de nós. Então, se nós procuramos manter um pensamento equilibrado, um pensamento correto,
se nós temos o hábito da oração, procuramos refletir antes de tomar as nossas decisões, podemos ver, pensar, né, como o Evangelho segundo o Espiritismo e o Evangelho de Jesus nos recomenda, se antes de fazer alguma coisa a alguém, agir de alguma forma, se nós gostaríamos que agissem assim conosco, nós estaremos aí num bom caminho para que, nesses esforços de agir no bem, nós tenhamos a companhia dos bons espíritos. Mas, se nós, invigilantes, damos vazão aos nossos vícios, às nossas inferioridades que nós ainda possuímos, a nossa inveja, nosso ciúme, nosso orgulho, a nossa maledicência, a nossa cólera, nossa impaciência, a nossa vaidade, certamente nós também atrairemos para perto de nós outros irmãos desencarnados que se comportam da mesma forma e que vão procurar influenciar o nosso comportamento nesse sentido. Então, de que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Os maus espíritos, às vezes, aqueles que se comprazem ainda no mal, procuram se afastar dos bons espíritos, por não quererem ser influenciados por eles, por não quererem ouvir seus aconselhamentos. É isso que faz com que esses espíritos, às vezes, possam ter uma facilidade maior de conversar com encarnados, como, por exemplo, nas reuniões mediúnicas, onde espíritos que estão em sofrimento ou que estão procurando, de alguma forma, se vingar de alguma outra pessoa em processos obsessivos, muitas vezes, pela proximidade, né, de natureza entre nós encarnados imperfeitos e esses espíritos também, de nós compartilharmos ainda essa questão de várias imperfeições, faz com que eles sejam mais acessíveis à influência do encarnado do que a influência de um desencarnado de grande evolução moral, ou que eles temem, ou com o qual eles não se afinizam tanto. Então isso é interessante, né? Nós, na verdade, nas nossas reuniões mediúnicas, não temos, evidentemente, uma capacidade maior do que os bons espíritos, não se trata disso. Mas nós, por essa questão de afinidade e fluídica, talvez consigamos chegar mais a esses irmãos em sofrimento, justamente porque eles não têm essa facilidade de se aproximar daqueles nossos irmãos luminosos de grande elevação moral e conseguem se aproximar de nós, que trabalhamos eventualmente no trabalho mediúnico e que podemos assim ser ouvidos por esses nossos irmãos. A resposta diz, né? Os bons se empenham em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É a sua missão. Essa é a tarefa dos bons espíritos, trabalhar por si, trabalhar por aqueles que estão abaixo deles, de tal forma que possam continuar, né, possam também alcançar em algum momento essa categoria de bons espíritos. E a questão 281, que encerra o nosso estudo dessa sexta-feira, dia 3 de junho, e que pode ser acessado, evidentemente, também em várias outras datas, que está disponível nos nossos canais do Jefa, no YouTube, o Boletim Jefa, e também o nosso site, o jefailha.com.br. Questão 281, portanto, por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Por que fazem isso? Sabemos que o caminho da evolução é a prática da caridade. O capítulo 15 do Evangelho, no seu título, deixa isso extremamente claro. Fora da caridade não há salvação. Portanto, a salvação do quê? A salvação dos erros, salvação dos equívocos, salvação das nossas próprias imperfeições. Então é preciso que nós pratiquemos a caridade, que nós atuemos em favor dos outros, em favor de nós mesmos, para que nós possamos progredir. Atuar em favor de nós mesmos é procurar compreender a lei de Deus e cumprir essa lei de Deus, nossas palavras, nossos atos, os nossos pensamentos. Porque se isso, então, é o que nós devemos fazer, por que os espíritos inferiores se comprazem e muitas vezes se obstinam na prática do mal, uma vez que isso, evidentemente, só lhes trará prejuízos? E o que os espíritos dizem? Eles dizem: pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons, é desejo deles impedir, tanto quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam, isso também não acontece entre vós. Então, muitas vezes, esses espíritos imperfeitos, eles, por uma questão
de inveja por não terem galgado posições de harmonia, de paz, posições superiores no mundo dos espíritos, pelo despeito, eles fazem com que essa influência se permaneça, essa influência acabe se perpetuando, de tal modo que esses espíritos muitas vezes desejam que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Kardec fala sobre isso no em um capítulo do Livro dos Médiuns que trata da obsessão, né? Perguntando lá qual é a causa da obsessão. Qual é a causa da obsessão, na verdade, do que se trata a obsessão, né? Dessa influência persistente de um espírito inferior sobre o outro. Ora, a causa da obsessão pode ser uma inimizade espiritual entre dois indivíduos, seja que essa inimizade venha de uma encarnação anterior, ou seja, que tenha sido gerada já nessa própria encarnação. Vamos supor, dois indivíduos que eram desafetos na encarnação atual, né, inimigos um do outro, que procuravam se prejudicar mutuamente. Um desses irmãos desencarna e o outro, ainda imperfeito, continua alimentando os mesmos sentimentos em relação ao outro e vai procurar prejudicá-lo agora localizado no mundo dos espíritos. Então, essas inimizades que são geradas na nossa presente encarnação ou encarnações anteriores podem ser a causa de obsessões. Mas o próprio Kardec diz que muitas vezes os espíritos fazem isso apenas pela maldade, apenas pelo fato de realmente desejarem atrasar a nossa evolução. Simplesmente que nós permaneçamos imperfeitos como eles ainda permanecem. E muitas vezes, voltando novamente ao exemplo das reuniões mediúnicas, nós muitas vezes se argumenta com os nossos irmãos, mas meu irmão, atuando dessa forma, você não prejudica, ou não pensa em prejudicar, né? Não pense que você está prejudicando aquele irmão que você está influenciando, mas você está prejudicando em primeiro lugar a si próprio, uma vez que aquele irmão, mudando de clima espiritual, esse irmão conseguindo renovar-se moralmente, elevar-se espiritualmente, estará em algum momento inacessível a essa influência. O que será de você então? Você, na verdade, terá amealhado deméritos perante a lei divina. Mas, às vezes, esses nossos irmãos ainda, com o seu raciocínio toldado pela dor, pelo sofrimento, enfim, pelo qual eles passaram, têm uma visão muito imediatista e demora até que eles sejam demovidos dessa tentativa de vingança, porque eles veem apenas aquela situação atual, né? Mas em determinados momentos eles percebem que realmente só prejudicam a si próprios quando praticam o mal. E é o que acontece conosco também. Toda vez que nós praticamos o mal, seja pela ação, seja pela omissão, nós em primeiro lugar estamos prejudicando a nós mesmos. Então, esses espíritos muitas vezes são movidos por sentimentos de vingança, outras vezes são movidos apenas por despeito, por não quererem que aquele que eles influenciam avance, porque o trabalho que ele faz, a assistência que ele recebe, acaba gerando neles um certo grau de inveja. O trabalho no bem, né, que às vezes prejudica outros propósitos mais escusos, não deveria, na visão deles, avançar, e por isso a influência que eles procuram exercer. Meus irmãos, nosso estudo está chegando ao fim e o que nós podemos tirar disso tudo aqui é que existem diversas categorias de espíritos, né? Elas são divididas em 3 grandes categorias, como nós sabemos, repetindo, né? Os espíritos imperfeitos, os bons espíritos, os espíritos puros, mas como nós vimos lá no Livro dos Espíritos, item 100, aquele que tiverem curiosidade, quiserem estudar um pouco mais e consultar a escala espírita, verão que ali existem inúmeras gradações. Gradações essas que são absolutamente didáticas e cada um de nós encontra-se em um patamar evolutivo. São apenas grandes categorias classificatórias para que nós possamos entender melhor como o mundo dos espíritos é. E Kardec nos ensina também que essa influência dos maus espíritos sobre outros, melhor dizendo, dos espíritos imperfeitos sobre outros imperfeitos também, se dará
até o momento em que esse espírito imperfeito chegue a um patamar tal de evolução que ele não possa mais ser influenciado por esses pensamentos ligados ao mal, de tal modo que esses espíritos imperfeitos perdem a influência sobre ele. Então, meus amigos, a nossa tarefa, a tarefa de todos nós, a missão de todos nós nas nossas encarnações é nós sairmos da encarnação melhor do que nós nela entramos. Então, fazendo esses esforços, nós estaremos granjeando para nós a assistência cada vez mais próxima do nosso anjo da guarda, que nós devemos solicitar constantemente, e também de outros bons espíritos que vão se acercar de nós e vão nos ajudar nessa nossa caminhada. Então, meus amigos, que nós possamos envidar nossos esforços para que efetivamente cumpramos nossos objetivos, nos tornarmos indivíduos melhores, que é o grande objetivo da doutrina espírita, e que possamos contar sempre com a assistência de Deus, de Jesus e dos nossos espíritos amigos. Que Jesus nos abençoe sempre.